eu sou bem sincero dizer o seguinte. Você é pré mesmo? Eu sou pré. Mas eu digo, mas eu não fecho a questão. Eu já até falei isso aqui. Eu creio porque 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Aliás, tem vários argumentos aqui. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu queria falar de alguns aspectos aqui. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: a língua grega é uma língua declinável, como o alemão é, como o latim é. Isso significa que você pega uma palavra, você muda o sufixo, o finalzinho dela, você já dá o sentido. Por exemplo, logos, palavra, né? Logo é um genitivo da palavra. Logo, na palavra, com a palavra, né? Sim. Ou seja, muda o sufixo, você não precisa da preposição. E no grego koiné, diferentemente do grego atual, que usa muito mais as preposições, praticamente não se usa as preposições, embora elas existam. Só que nesse texto aqui, ele reforça que eu te guardarei da hora e não na hora. Porque no original, vou até abrir aqui o texto, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei ectes horas. Essa preposição ek ou ex, é a preposição que forma todas as palavras que nós temos na nossa língua que representam de dentro para fora. Por exemplo, êxodo é uma palavra grega. Como se fosse from do inglês. From. Êxodo, ex para fora, rodós, caminho. Caminho para fora, saída. Exit. Vem tudo aqui. Então, essa preposição, ela era absolutamente dispensável, a menos que o escritor quisesse reforçar o fato de que eles seriam guardados da hora e não guardados na hora. Então, para mim, isso parece uma evidência de que a igreja de Filadélfia, como eu creio que é para todas, não passará pela grande tribulação. Porque aí vem para provar os moradores, os habitantes da terra. No grego também habitar, né? Ikel, ou oikel, como alguns falam, mas é ikel a melhor pronúncia, é você morar. Mas katikel, ou katoikel, usa também um prefixo katá, que significa para baixo. E a palavra katoikel significa não só um camarada que está morando, mas um camarada que está profundamente enraizado àquele lugar. Então, na minha maneira de entender, é como se Deus estivesse dizendo: olha, porque você guardou a palavra da minha perseverança, eu vou te guardar da hora, para fora, te arrancando para fora, da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. E qual a finalidade dela? Para provar e experimentar os katoikel, aqueles que moram na terra, mas que estão enraizados. E aí eu entendo como se fosse vamos dizer assim, uma pessoa profundamente envolvida com a cultura desse mundo e que não, obviamente, aceita a verdade da fé, né? Então, o argumento faz sentido, é utilizado, mas é discutível. Não, claro que é discutível. Até mesmo dentro da gramática, os usos, por exemplo, alguns falam guardar em meio a essa situação, existe uma Não, mas em meio não é o ex. Então, mas disso eu entendo. Não, peraí. Eu conheço bem os... Se você pegar todas as preposições com todos os seus usos, pegam um A.T. Robertson com todas as suas variações... Mas ex é sempre de dentro para fora. Tudo bem. Não é no meio. Não é no meio. Você pegar no próprio léxico, você vai ver. Não tem isso. Não, isso é o primeiro uso da preposição. É o mais frequente. Tem as exceções. Exato. Então, na minha opinião, o que eu penso? Eu penso que o livro de Apocalipse, eu não ia entrar nisso aí, tá? Estava respeitando as nossas... Não, mas é bom. Deixa... Eu penso o seguinte... O pessoal entrar em tribulação. Os 3 primeiros capítulos de Apocalipse dizem respeito à era da igreja. Eu falei para vocês lá de Apocalipse 1:18, né? Escreve as coisas que viste, está falando da visão do Cristo, visão as que são... mais dispensacionalista. Eu não sou dispensacionalista. Mas tá? é bem próximo. Não, eu tenho divergências graves do dispensacionalismo. Não, e outra... Dispensacionalismo que Deus trata
através de diferentes dispensações ou períodos de tempo de maneiras diferentes. Geralmente são pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Então, mas eu não sou dispensacionalista, porque eu acredito que Deus ele tem maneiras de lidar com o ser humano sem depender dessas classificações de dispensações. Mas o neodispensacionalismo mudou desde eu tenho outras divergências também. Desde o Ryrie. Charles Ryrie. Inclusive foi meu professor. Então, ele... E o Dwight Pentecost também. Não, mas o Ryrie deu uma nova roupagem hoje, Dallas já está numa terceira onda. Darrell Bock, é outra história. O que eu penso é o seguinte... A partir do capítulo 4, nós temos o juízo de Deus. Não, 4 na verdade é o arrebatamento, né? Eis que ele vê uma porta aberta, uma voz como trombeta dizendo que sobe aqui. E a grande tribulação eu vejo a partir do capítulo 6, que é a abertura dos selos. De 6 a 19. De 6 a 19, porque aí depois vem o Armagedon e tal. Mas isso é uma discussão um dia para um outro podcast. Outro programa. Então, eu, assim, o que eu digo, eu sou sincero para dizer, eu creio que nós não vamos passar, mas temos que nos preparar para que, no caso de passarmos... Está preparado. Tem que estar preparado. Claro. O que me parece fazer sentido, primeiro que essa realidade da tribulação está ocorrendo entre eles. Tanto é que eles vão ver quem são esses, são os que vieram da grande tribulação, porque... Esse pessoal está morrendo debaixo do sofrimento de Roma. Por isso que existe tantos que se chamam a si mesmos de preteristas. Então, num certo preterista sentido... que acha que tudo aconteceu lá. Naquela época. Já aconteceu. Então, na verdade, você tem uma realidade da tribulação presente, que, aliás, é a motivação do próprio livro do Apocalipse, né? E você tem a realidade em que a igreja sempre vai enfrentar uma igreja verdadeira, a realidade da tribulação, e você tem uma grande tribulação no futuro, que é o desfecho da história. E parece fazer muito sentido que é difícil que a igreja suba como noiva purificada para o seu marido sem passar por um processo de alinhamento. Então, por isso que eu acho que a igreja enfrenta a tribulação, né? E, aliás, não existe igreja verdadeira sem tribulação, no meu entendimento. Não, no meu também. Eu creio que a igreja passa por tribulações. Mas não dessa última. Não é nem pesada. Para mim, a questão... É definitiva, a última. A minha questão não é o fato dela ser muito pesada. A minha questão ela é muito mais profunda, no sentido de que, por exemplo, você não tira a tribulação com 7 anos se você não entender o texto de Daniel 9, de 24 a 27. Que é a última semana de Daniel. Que a última semana de Daniel seria a grande tribulação. E lá, mas eu sei que o Sayão não acredita que sejam 7 anos e tal. Não, eu não falei nada, eu sou inocente. Se você é milenista, você não acredita. Eu não acredito em amilenista e em pré-milenista. Eu acho que essas que são divisões artificiais. Na verdade, assim, lá o texto diz que essas 70 semanas, e a última delas certamente é a grande tribulação, são destinadas para o teu povo e a tua cidade. Isso é o anjo Gabriel falando para quem? Falando para Daniel. As primeiras 69 semanas se cumpriram até a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo. Dá para você fazer a conta para ver quando Jesus morreu. Quando é cortado, ungido, né? A palavra cortar no hebraico, karat tem a ver com matar também, né? Que também tem a ver com aliança, né? Brit, da mesma raiz. Então, essas 70 semanas não são destinadas para a igreja. São destinadas para o povo de Daniel e para a tua cidade. Então, o centro dessa grande tribulação será Jerusalém e os destinatários, se das primeiras 69 foram os judeus. Por que a Septuaginta? E tanto é que existe um hiato ali. Quando você lê o texto, depois fala de que haveria a destruição do templo, você vê ali nesse texto, depois você vê a multiplicação das guerras e das mortes, de tudo que tem de ruim, e aí depois vem o início da última semana com um acordo de paz que vai ser feito pelo anticristo.